Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Nesta aula nós vamos falar sobre trigonometria. Mas antes da gente falar sobre trigonometria, vamos ver alguns elementos básicos de geometria, certo? Bom, nós temos aqui alguns elementos que não têm algumas definições, né? Que são ponto. Um ponto é representado por uma letra maiúscula, né? Eu tenho esse símbolo, por uma letra maiúscula do alfabeto latino. Nós temos a reta também. A reta, ela é representada por uma letra minúscula do alfabeto latino também. E nós temos o plano, que é representado por uma letra do alfabeto grego, certo? Nós podemos dizer também que uma reta ele é um conjunto de infinitos pontos, tem infinitos pontos todos juntinhos que formam uma reta, e que um plano é uma infinita quantidade de retas aqui também, tá? O plano é todo isso aqui. Tudo que está aqui dentro, certo? Aí nós temos também uma semi-reta. O que é uma semi-reta? É meio que eu pegar a reta e partir ela no meio, né? Olhar só para frente. A semi-reta é representada por semi-reta AB com essa seta assim, né? A gente também pode representar a reta, uma reta AB, assim, ó, com a setinha para lá e para cá, né, para os dois lados, que é reta. Aqui é semi-reta. A semi-reta AB, né, vai ser semi-reta desde que o quê? Desde que sempre tem um ponto X, né, nesta semi-reta, de modo que esse ponto B seja menor do que o ponto A e X. Certo? Mesmo que esse ponto B esteja lá na frente, né, na frente dele terá um outro ponto X qualquer, para ser semi-reta. Porque senão, se a gente delimitar os dois pontos, né, AB, será um segmento de reta. Esse aqui é um segmento de reta, e nós não representamos essa setinha, somente a barrinha. Certo? Nós temos também o ângulo, né? O que é um ângulo? O ângulo é formado de duas semi-retas, né, não colineares, que não pertençam à mesma reta, né? Tá vendo? Duas semi-retas não colineares. Essa abertura aqui, né? Esse encontro dela, a origem, será o nosso ângulo. Ó, o ângulo é essa aberturinha aqui, tá? A gente lê o ângulo AOB. E o O é onde está o ângulo, né? O ângulo central. Aí depois nós temos também os tipos de ângulo. Que nós temos o ângulo obtuso. Quando que é o ângulo obtuso? Quando esse ângulo ele é maior do que, vamos chamar esse ângulo de θ, for maior do que 90 graus. Certo? Nós temos o ângulo reto, quando esse ângulo aqui, θ, for igual a 90 graus. Ele é chamado de ângulo reto. E nós temos o ângulo agudo, né? Quando este ângulo θ é menor do que 90 graus. Certo? Depois nós temos os triângulos, os que são triângulos, né? Dados três pontos ABC não colineares e que não pertencem à mesma reta, né? São pontos arbitrários assim. Agora, se fossem três pontos colineares, né? Existe uma reta que passa entre eles. Então, dados três pontos ABC não colineares, né? A reunião dos segmentos AB, AC e BC chama-se triângulo. Pode ser representado por um triângulozinho mesmo ABC, ou o AB, união de AC, união de BC. Certo? E aqui está o nosso triângulo, né? Três pontos não colineares, a junção, né, desses segmentos AB, BC e AC forma esse triângulo. Observe que o triângulo é só essa linha, tá? O que está dentro não é triângulo não, o triângulo é só essa linhazinha. E nós temos também a classificação dos triângulos. A gente pode classificar os triângulos quanto aos seus números de lados, quanto aos seus números de lados, não, são sempre três lados de triângulo. Quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Olha só, nós temos o triângulo equilátero, em que os três lados são iguais e, consequentemente, os três ângulos também serão iguais. Nós temos o triângulo isósceles, quando nós temos dois lados iguais e dois dos seus ângulos também são iguais. E nós temos também o triângulo escaleno, onde os três lados são diferentes. Esse aqui é diferente. Três lados iguais equilátero, dois lados iguais isósceles, três lados diferentes escaleno, certo? E também quanto aos ângulos, né? Ele pode ser
acutângulo, obtusângulo, quando o ângulo aqui for maior do que 90 graus, né? Ou quando a gente tiver dois ângulos agudos, tá vendo? Um ângulo agudo aqui e um ângulo agudo aqui, porque esse daqui vai ser maior que 90, né? Quando o ângulo ele é retângulo, o triângulo é retângulo, quando ele forma um ângulo de 90 graus, tá vendo? E nós temos o triângulo acutângulo, quando os três ângulos são menores do que 90 graus, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre áreas de figuras planas. Eu botei área, especificamente nós vamos falar só sobre triângulo, mas como eu estou falando de área, eu vou falar sobre todas as áreas logo. O quadrado, você tem um quadrado de lado L, a área do meu quadrado vai ser L ao quadrado. É L vezes L, né? Base, dois alturas, lado. Se eu tenho um retângulo, né? Um quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais, um retângulo é uma figura que tem todos os ângulos retângulos, né? Todos os ângulos retos. Todos os ângulos formam 90 graus. Se eu tenho um retângulo de base B e altura H, então a área do meu retângulo vai ser base vezes altura. Quando eu tiver um triângulo, a área do meu triângulo vai ser base vezes a altura dividida por 2. A metade do produto da base que é a altura desse triângulo, né? Sendo que a altura do triângulo ele vai de um vértice até o lado oposto, formando o ângulo reto também com a base, tá? Nós temos um paralelogramo, onde a área dele também será a base vezes a altura. Um paralelogramo onde os lados opostos são paralelos, né? Este lado é paralelo a esse, este lado é paralelo a esse. Nós temos um círculo, a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, né? Círculo de centro C e raio R, a área πr ao quadrado, onde π é uma constante aí. E nós temos o losango também, que é dado a área dele como o produto da diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. É metade das diagonais maior e menor, certo? Diagonal é essa semi-reta que liga desse lado a esse. E a diagonal menor é essa aqui, menorzinha. E nós temos, depois disso, antes de falar disso, entrando especificamente em triângulo, nós vamos falar do Teorema de Pitágoras. Pitágoras diz especificamente do triângulo retângulo. Ele diz o seguinte: você tem um triângulo retângulo de lados Azinho, Bzinho e Czinho, tá vendo? De vértices ABC e esses lados Azinho, Bzinho e Czinho, menores, né? Ele diz que este lado maior do triângulo, que é também chamado de hipotenusa, que sempre estará oposto ao ângulo reto, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, que são chamados de cateto nesse triângulo retângulo, né? O lado maior é a hipotenusa e os outros dois lados são catetos. Então a gente diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. É b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí eu trouxe uma figurinha aqui para a gente mostrar mais ou menos como que isso funciona, né? Que isso aqui é realmente a verdade. Como que eu vou encontrar a área deste... reparem que eu fiz um quadrado aqui dentro, né? De lado A, e fiz mais 4 triângulos em volta dele, de lados B, C e Azinho também, né? Coincide com esse lado do quadrado. Vamos encontrar a área desse quadrado maior. Observe que eu formei um quadrado maior aqui, de lado aqui, B mais C, tá vendo? Esse lado aqui, esse pedacinho B, mais um pedacinho C. B, C. Então, de fato, ele é um quadrado, né? Porque todos os lados dele são iguais. Como que eu encontro a área dele? Bom, eu posso fazer base vezes altura, não é isso? Então, vai ser B mais C vezes B mais C, não é isso? A área desse triângulo, desse quadrado, que é B mais C ao quadrado. Isso daqui é o quê? Um produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Agora, como que
acho outra forma de encontrar a área desse quadrado aqui. Observe que se eu somar a área desse quadrado menor e os 4 triângulos aqui, a área dos 4 triângulos, eu também encontro a área do quadrado maior. Ou seja, qual que é a área dele também? Vai ser a área desse quadrado menor, que é A ao quadrado, né? Ó, L ao quadrado, mais o quê? Mais 4 vezes a área desses triângulos, que são todos de mesma base ou altura, tá vendo? Mais 4 vezes o quê? Base, vamos pegar esse triângulo aqui, base, que é base C, vezes a altura, que é B, então é C vezes B sobre 2, né? Base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui vai me dar A quadrado mais 4 por 2 dá 2. C vezes B, BC ou CB. Então faz o produto é uma multiplicação comutativa. Como essa área aqui é a mesma dessa, então a gente pode igualar, né? Que A ao quadrado mais 2BC é igual a essa outra área, que é B quadrado mais 2BC mais C ao quadrado. Resolvendo essa expressão aqui, a gente tira o quê? Podemos subtrair 2BC em ambos os membros, com B e C diferente de zero, né? Claro, porque é lado, então não existe tamanho. Sobrou que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Então, de fato, o Pitágoras estava certinho, né? Ainda bem que ele estava certo, né? Certo que se eu tenho esse triângulo aqui, tá vendo? De lado, hipotenusa A e catetos B e C, A ao quadrado é B quadrado mais C quadrado, que saiu da relação de Pitágoras. Tá bom? Vamos entrar agora nas partes das razões trigonométricas. Bom, continuando, agora nós vamos falar sobre as razões trigonométricas num triângulo retângulo. Bom, seja um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, e de lados, Azinho, né? A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo. Né? Com esses ângulos aqui, diferentes de 90, alfa e beta. Tá? Aí, as razões trigonométricas deste triângulo retângulo são chamadas de seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Tá bom? O que é o seno deste ângulo alfa? Em relação, agora vamos olhar especificamente para um ângulo. Vamos olhar para o ângulo alfa. Qual que é o seno do ângulo alfa? O seno do ângulo alfa é definido como cateto oposto a este ângulo dividido pela hipotenusa. Tá vendo? É a razão de duas partes do triângulo. Do cateto oposto ao ângulo e da hipotenusa. Certo? Hipotenusa é sempre quem está na frente do ângulo reto ou o maior lado do triângulo. Então, o seno deste ângulo alfa é C sobre A. Então, seno de alfa é C sobre A. Né? Cateto oposto ou hipotenusa. O que é o cosseno de um ângulo alfa? O cosseno, que é representado por isso, COS, de alfa é agora o cateto adjacente, que está coladinho com ele. Ó. Quem vai estar coladinho? O B. Também dividido por hipotenusa. Então é B sobre A. Certo? E a tangente é o quê? É cateto oposto sobre cateto adjacente, em relação ao ângulo alfa. Tangente de alfa é cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo. A tangente do ângulo alfa é cateto oposto, que é C, sobre cateto adjacente, que é B. Certo? O que seria ver a cossecante? A cossecante vai ser o oposto. O seno não é cateto oposto por hipotenusa? A cossecante é hipotenusa sobre cateto oposto. Então, a cossecante de alfa, deste ângulo alfa, vai ser hipotenusa, que é A, sobre cateto oposto, que é C. Observe que a cossecante é o inverso do seno, tá vendo? O seno é C sobre A. Cossecante é A sobre C. Logo, a cossecante de um ângulo alfa é simplesmente 1 sobre o seno deste ângulo alfa. Certo? Se eu fizer 1 sobre A vezes sobre C, vai ficar 1 sobre C sobre A, que é a mesma coisa que
Isso daqui, né? Seno de alfa. Então, 1 sobre seno de alfa. Secante agora. Secante é a inversa do cosseno. Por quê? Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a secante é a hipotenusa dividida por cateto adjacente. Logo, a secante de alfa vai ser hipotenusa, que é A, dividido pelo cateto adjacente, que é B. E a secante também é o inverso, 1 sobre o cosseno de alfa. Certo? A secante é 1 sobre cosseno, cossecante 1 sobre seno. Cotangente vai ser o quê? 1 sobre tangente, mesma coisa. Se a tangente é cateto oposto por cateto adjacente, então a cotangente vai ser cateto adjacente por cateto oposto. Então, cotangente de alfa vai ser B sobre C. Que é a mesma coisa que 1 sobre a tangente de alfa. Certo? Agora a gente vai ver a relação fundamental trigonométrica. Que relação é essa? Bom, observe que eu marquei dois ângulos aqui, um ângulo alfa e um ângulo beta. Não foi à toa. Observe, qual que é o seno desse ângulo alfa? Bora escrever? Seno de alfa. Ele é o cateto oposto a esse ângulo, então é C sobre a hipotenusa, que é A. C sobre A. E agora, qual é o cosseno? Só que não de alfa, mas sim de beta. O cosseno de... Não, vamos escrever ainda em relação a alfa. Pode ser em relação a alfa. Cosseno de alfa. Cosseno de alfa é cateto adjacente pela hipotenusa, ou seja, é B sobre A. Certo? E aí vai ficar aqui, neste caso aqui, que C, o valor de C é o quê? É A vezes seno. A vezes seno de alfa. E o B aqui vai ser o quê? Vai ser A vezes o cosseno, né? A vezes o cosseno de alfa. Certo? E pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, A quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Logo, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado. Só que o que é B ao quadrado? É A vezes cosseno ao quadrado. Então vai ser A quadrado vezes cosseno ao quadrado de alfa. Certo? Mais C ao quadrado. O que é C ao quadrado? É A ao quadrado mais seno ao quadrado de alfa. Vezes seno ao quadrado de alfa. A quadrado vezes seno ao quadrado de alfa. Observe que A é comum a todos, tá vendo? Então a gente pode simplificar. Dividindo todo mundo por A quadrado, né? A quadrado dividido por A quadrado vai dar 1. A quadrado dividido por A quadrado vai dar 1. E A quadrado dividido por A quadrado vai dar 1. Certo? Dividindo todo mundo por A quadrado, vai restar simplesmente o quê? Que 1, né? Ou que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa é simplesmente igual a 1. Certo? Esta aqui é a relação fundamental trigonométrica. É bastante usado aqui, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E nós temos também as relações de ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Ângulos que quando se somam, dão 90 graus. E ângulos suplementares são ângulos que quando se somam, dão 180 graus. Você viu que naquela hora eu botei beta ali, porque eu estava confundindo essas duas aqui. Então agora sim a gente vai usar o ângulo alfa e o ângulo beta. Eu sei que o seno do ângulo alfa, seno de alfa é C sobre A. E o cosseno de beta, ele é o quê? Do ângulo beta agora. Cosseno. Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Também é C sobre A. E observe que, num triângulo, né, a soma dos ângulos tem que ser 180 graus. Como este ângulo é reto, é 90, basta que a soma desses dois também tem que dar 90. Ou seja, alfa e beta são ângulos complementares? Sim, são ângulos complementares.
Logo, observe que quando esses ângulos forem complementados, olha o que acontece. O seno de alfa é C sobre A. E o cosseno de beta é C sobre A. Esses ângulos são iguais. Logo, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Os ângulos são iguais, não. As razões trigonométricas são iguais. Logo, seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O seno desse ângulo vai ser igual ao cosseno do outro ângulo. Vai ter o mesmo valor. E a mesma coisa acontece para tangente de um ângulo, né? Fiz para o seno, cosseno. Eu posso fazer para o inverso também acontece, né? O seno de beta vai ser igual ao cosseno de alfa. Observe que o seno de beta é o quê? Seno desse ângulo. É cateto oposto, que é B sobre A. E cosseno de alfa é o quê? É cateto adjacente, que é B sobre A. Portanto, o que vai sair aqui? Seno de beta agora é igual ao cosseno de alfa. Seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Isso também vai acontecer para tangente, para cotangente, certo? E se quiserem fazer, fica um exercício para cá. Mas isso aqui vai ocorrer quando? Desde que alfa mais beta seja 90 graus. Né? Isso aqui só vai acontecer quando os ângulos forem complementares. Certo? Agora nós vamos ver algumas razões trigonométricas que a gente chama de especiais, né? A gente constrói aquelas tabelas de ângulos, né? É o seguinte, considere esse triângulo isósceles, dois lados iguais, ó, e, consequentemente, os dois ângulos também serão iguais, né? Aqui temos 45 graus e aqui nós temos 45 graus, né? Porque 90 com 90 é 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Qual que vai ser o seno desse ângulo? Bora ver. Qual que é o seno de 45 graus? Seno de um ângulo, numa razão trigonométrica, é cateto oposto, que é 1, dividido pela hipotenusa. Só que quanto que é a hipotenusa? Né? Hipotenusa aqui, vamos chamar aqui de H. Então, cateto oposto é 1 dividido pela hipotenusa H. Pelo teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado, bora lá. Hipotenusa ao quadrado, que é a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui é 2. Logo, a hipotenusa tem que ser o quê? Raiz quadrada de 2. Certo? Então, seno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, né? Multiplicando o numerador e denominador por raiz de 2 para não alterar o seu valor, nós temos que o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Certo? E como eu sei, né? Porque esses ângulos são complementares, né? Como eles somam 90, o cosseno desse ângulo aqui também vai ser a raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque se dois ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, o seno de 45 é o cosseno do outro, que por consequência é 45 também. Então, o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, o cateto adjacente que é 1, dividido pela hipotenusa, que é a raiz de 2, racionalizando a raiz de 2 sobre 2. E a tangente? A tangente de 45 graus, eu não falei, né? Mas está aqui, ó. Se a gente dividir observe que seno é C sobre A, cosseno é B sobre A, tangente é C sobre B. É exatamente o seno que é C sobre cosseno. Se você colocar, arrumar, né, esse B aqui e o C aqui, né? Se você isolar B aqui, o C aqui vai ficar A vezes seno. Você vai colocar aqui A vezes seno. Isolar o B vai ficar
A vezes cosseno, A vezes cosseno. Então vai ficar o quê? O A vai cortar com A, vai sobrar seno sobre cosseno. Então a tangente é seno sobre cosseno. Ou seja, você pode dividir esse por esse, né? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1, né? Um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Desde que esse número seja diferente de 0, porque 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, seno de 45, a raiz de 2 sobre 2 é igual a cosseno e a tangente é igual a 1, certo? E aqui no outro especialzinho também que eu queria ver é num triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais e, consequentemente, todos os ângulos são iguais. Eu marquei uma altura H neste triângulo, este ângulo aqui vale 60 graus também, e essa altura H, num triângulo equilátero, ela vai ser também bissetriz, né? Que corta o ângulo aqui ao meio. Então, nós temos 30 aqui, se tudo é 60, a metade é 30. E a altura batendo aqui, formando o ângulo reto, na metade do meu outro lado. Então, se esse lado todo é L, né? Esse pedaço aqui é L sobre 2, né? Na metade. E qual que é o seno de 60 graus? Vamos lá. Primeiro, vamos tentar encontrar esse H, né? Que vai sair tudo em função de H. H, pelo teorema de Pitágoras, né? A gente sabe o quê? Que aqui é L, então L ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, que é H ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado. Certo? L ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Portanto, nós temos que L ao quadrado menos, né? Vou jogar isso aqui para o lado de cá. L ao quadrado sobre 4, desenvolvendo aqui, né? É igual a H ao quadrado. L quadrado sobre 4 é a mesma coisa que 3L quadrado sobre 4. É igual a H ao quadrado. Então, extraindo a raiz quadrada de ambos os membros, vamos concluir que H é simplesmente o quê? L raiz de 3 sobre 2. Certo? Raiz de L corta com esse quadrado aqui, raiz de 3 permanece e raiz de 4 é 2. Certo? Então, H é L raiz de 3 sobre 2. Grava isso que isso é muito importante, tá? Agora vamos olhar o seno. Qual que é o seno de 60 graus? O seno de 60 graus. É o quê? É o cateto oposto a esse ângulo, ou seja, é H. Só que quem que é H? H é L, raiz de 3 sobre 2, né? Dividido pela hipotenusa, que é L. Então, o seno de 60 graus é simplesmente o quê? Esse L aqui, ó. Vou simplificar com esse L, vai sobrar raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, certo? Já posso tirar aqui quem? O cosseno de 30, né? O cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2, né? É igual ao cosseno de 30 graus. Eu tenho que botar aqui na frente, ó. Por quê? Porque como esses ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30. Então, a gente já mata 2 coelhos na cadenada só. E aqui o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é o quê? Cateto oposto, que é L sobre 2, dividido por hipotenusa, que neste caso é o lado do triângulo L. Então, seno de 30 graus vai ser cateto oposto, L sobre 2, dividido por L. Né? Então, você aqui vai dar simplesmente o quê? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. L sobre 2 vezes 1 sobre L. Então, isso daqui é meio. Então, o seno de 30 graus é meio. Só que o seno de um é o cosseno do outro. Então, isso aqui também é o cosseno de 60 graus. Certo? Então, tá aí. E a tangente é o quê? É o seno sobre o cosseno. Vocês nem precisam mais usar o triângulo, só usar isso dali já sai direto, né? A tangente de 30 graus, bora lá. De 30 graus é o quê? O seno sobre o cosseno. Quem que é o seno de 30? Seno de 30 é meio.
Cosseno de 30, raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. Então vai ser meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Certo? Esse 2 simplifica com esse 2 aqui. Sobrou 1 sobre raiz de 3, que racionalizando vai dar raiz de 3 sobre 3. Então a tangente de 30 graus é a raiz de 3 sobre 3. Agora a tangente de 60 graus, ele é o seno sobre cosseno. E o seno é quanto? O seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, dividido por meio. Né? Dividir por meio é multiplicar por 2. Então a raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Então a tangente de 60 graus é simplesmente raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 2 vezes 2, né? Porque dividir por meio é multiplicar por 2. Esse 2 que está aqui vai cortar com esse 2, sobra simplesmente raiz de 3, certo? E com isso a gente completa uma tabela, né? Vamos fazer uma tabelinha aqui rapidinho. Bom, fiz uma tabelinha aqui para a gente... É bom a gente saber, né? Esses ângulos são os principais, né? São os especiais. E são de 30, 40 e 60, que a gente fez nesses dois triângulos, né? E aproveitar que a gente está no clima de Natal, né? Uma mensagem especial para vocês, uma musiquinha que eu aprendi no ensino médio, que era muito boa, muito legal, ajudava bastante. Que é assim, a gente completa a tabela toda cantando uma musiquinha de Natal. Jingle Bells. É assim, ó. 1, 2, 3... 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tudo sobre 2. A raiz vem depois no 3 e no 2. A raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Tá vendo? Com essa musiquinha, a gente completa a tabela de seno, cosseno, tangente de 30, 40 e 60, que são os principais ângulos que a gente vai usar. Porque a partir deles, depois, mais para frente, a gente vai ver que quando a gente estudar os ciclos trigonométricos, alguns ângulos são simétricos, então o ângulo de 30 graus vai ser igual ao de 150, que vai ser igual a outros graus, né? Então a gente não precisa saber todos, só os principais, né? Só os especiais. E essa musiquinha é boa pra gente saber, né? E aí fica, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vem depois no 3 e no 2. No 3 e no 2 bota a raiz. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Gostaram? É isso, tá? Essa foi a aula de hoje. Eu ia passar um exercício, mas talvez eu passe na próxima aula, que agora tá ficando tarde pra mim aqui também. E é isso, tá? Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês mais uma vez e até a próxima aula.